Alô, galera! Sejam bem-vindos a mais um Papo de Meio Fio, o 10º episódio dessa segunda temporada, número 10. Cara, que espetacular que tá o programa de hoje. Só na resenha ali dos bastidores que a gente faz, meu irmão, quantidade de conteúdo que tem aqui, a qualidade, vai ser uma discussão interessantíssima. A gente vai falar sobre alguns assuntos polêmicos, como a gente gosta de falar, né? E para abrir esse programa, eu queria convidar ela, que está competindo. Existe uma competição hoje para a gente descobrir quem é a musa desse programa. A gente não sabe até agora. Está entre Márcia e ela. Mas eu acho que vai ficar entre ela porque ela é a Inês. Inesquecível. E aí, Inês, como é que você está? Olá, tudo bom? Estamos bem. Tudo bem, você? Eu não sabia que você estava no Brasil, não? Aqui é o meu país, querido. Estou aqui, amando estar aqui. E como hoje disseram que vamos falar de estrelas, estou aqui para falar de estrelas. É verdade. O programa te ligou, né? Falou, com você a audiência, como semana passada, foi maior. Bomba. Inclusive, muito boas perguntas que você fez semana passada, hein? São os seguidores, eu agradeço a eles. Eles são muito maravilhoso, bons. Maravilhoso. Você está burlando a quarentena? Você está segurando a quarentena? Como é que tá na quarentena aí? Tá de boa? Aqui na mansão tá tranquilo, como eu te falei, né? A gente não tem rotina. Todo dia a gente tem uma coisa diferente, né? Sua vinícola, ela tá abastecida? Tá de boa. Tem um rapaz que está atrás de você aí. Atrás de mim? Não sei se é de você ou se é da Márcia, eu tô meio confuso. Mas ele tá querendo falar de um piquenique aí que ficou pré-estabelecido, que não aconteceu. Isso aí já é filme repetido, isso já tá velho já. Já? Ela vê de novo, não dá não. Vou chamar ele aqui e você conversa com ele direto, pode ser? Não. Meu amigo Elinho! Oh! Rapaz, Inês louríssima, meu Deus do céu. Linda, poderosa, maravilhosa, como sempre. Obrigada. Que legal. São cesáreas. Muito bom revê-la. Elinho. E ela não é uma estrela fazendo parte do programa de hoje, ela é uma constelação, cara. Top, maravilhosa. Maravilhoso. Para constelar. O programa hoje está incrível. Só ligar os pontos. Se você conseguir ligar os pontos, você faz a constelação, né? Isso aí. Elinho, como que tá a expectativa sua para esse assunto de hoje? Eu vi que você estava muito concentrado. Cara, ali. Incrível. Eu adoro conversar com pessoas inteligentes, né? Conversar do meu jeito, porque eu fico observando, eu fico ali, né, ouvindo, e aquilo só vai. Você trouxe o caderninho? Trouxe, tá aqui, ó. A história do caderninho foi maravilhosa, o caderninho. Então tá bom, pra gente. Quero chamar nossos convidados, né? A primeira convidada dessa noite, consteladora, Charline Soares. Como é que a gente faz quando a gente recebe uma visita? Como é que é? Aê! Seja bem-vinda, Charline. Gratidão. Aqui, ó, calma aí que eu esqueci de botar o efeito sonoro. Cara, cadê o efeito? Aqui, ó. Muito bem-vinda. Privilégio ter você aqui com a gente, cara. Falar sobre esse assunto tão importante. Desmistificar um pouco do que é isso, né? Obrigado pelo seu tempo, obrigado por estar aqui com a gente. Como é que tá a quarentena, Charline? Tá tudo bem? Tá, obrigada a você pelo convite, pelos convidados aí também. A quarentena tá indo bem, eu tô bem de saúde, assim, tenho me protegido, usado máscara, álcool gel, lavado as mãos, mantido esse distanciamento e tá tudo tranquilo. E nos atendimentos também tenho feito mais atendimentos online e atendimentos presenciais também, mas com toda a precaução. Então, tá tudo sob controle. Show de bola. Vou convidar aqui também meu amigo, que foi indicado aqui pelo meu primo, já virou amigo nosso também, né? Meu querido amigo Adrécio Pagel. Seja bem-vindo, meu querido. Efeito especial aí. Bom, primeiramente, gostaria de estar agradecendo, né, o convite de vocês aí. Eu acho que é uma oportunidade de estar expondo o assunto, levando esse assunto tão interessante da forma que vai ser abordado aqui hoje, né?
levando compreensão às pessoas que talvez precisem, enfim, que não tenham conhecimento a respeito do assunto. Muito obrigado a cada um de vocês aí por estar participando aí do... Nós é que agradecemos. Ô Rômulo, eu quero te agradecer, cara, antes de começar aí, pelo o nível, né? O nível de convidados que você tem trazido ultimamente aí. Você deve ter aí um caderninho maravilhoso aí, cheio de... Obrigada. Só nomes tops, é sério mesmo. Obrigada. Cara, eu acho que é uma composição que a gente tem feito, né? Eu acho que o resultado de... O resultado de hoje, eu acho que é uma composição do que a gente tem feito em conjunto, de ter essa constância, de estar aqui toda semana. Você também trouxe alguns convidados legais e que possam ser cada vez melhores, né? Nessa qualidade, para a gente informar as pessoas, trocar uma ideia, aprender também, que acho que a gente aprende muito mais aqui do que informa, né, Aline? E aí eu queria te aproveitar, já que você está falando comigo, que você pudesse fazer a pergunta que você fez aí, a pergunta de R$1 milhão, para a gente abrir esse assunto tão vasto e tão maravilhoso. Por favor, faça a pergunta para os nossos convidados. Então, é uma curiosidade, né? Porque a cada dia surge um nome, uma religião, e aí eu queria saber, já perguntei, né? Quiseram fazer surpresa, não responderam lá antes, naquele bate-papo nosso, né? Mas aproveitando, explica para as pessoas aí o que é a constelação. Não sei se conseguem, né, explicar isso aí. Consegue, pô. Se existe um conceito, né? Se existe um conceito. Existe. A constelação, ela tem um conceito baseado nas leis do amor. Então, acho que o sinal tá meio falhando, né? Tá falhando? Tá falhando. Não, o dele que tá meio falhando. Começa então, Adrese. Não, o sinal dele não tá bom. O seu tá ótimo, pode falar. Então tá bom. Então, assim, o criador da constelação, Bert Hellinger, ele foi padre, missionário, ele ficou 17 anos numa tribo Zulu, na África, e foi lá nessa tribo, com todo o conhecimento que ele já tinha da teologia, né, da aplicação das leis comunitárias, né, através de um olhar de agrupamento. Lá na África foi que ele entendeu que existiam 3 leis importantes de relacionamento, que era a hierarquia, que quem veio antes tem um lugar diferenciado, tem que ser respeitado, tem uma carga de responsabilidade diferenciada, né? No caso, são os pais, os mestres, eles têm os irmãos mais velhos, a ordem de chegada de cada irmão. Então, foi a hierarquia, o pertencimento, todos fazem parte, nada pode ser excluído, não pode, os segredos, não podem haver segredos, então, assim, tudo pertence, tudo que foi vivido faz parte. E o equilíbrio das relações, o equilíbrio entre dar e receber. Então, a constelação, ela se baseia nessas 3 leis que ele deu o nome inicialmente nas leis, as ordens do amor. Então, quando a gente vai fazer uma constelação, nós vamos olhar como as pessoas estão posicionadas na vida através dessas ordens, né? Qual é a ordem da hierarquia dentro daquele assunto, qual é o equilíbrio da relação, qual é o pertencimento daquela pessoa. Então, assim, a gente tem uma base científica dentro desse olhar. E aí, através desse olhar, que é o fundamento da constelação, nós vamos interpretar isso dentro do fenômeno que é a vivência de cada pessoa em relação a essas leis, que são as leis primordiais de convívio humano, entendeu? Então, existe uma base, não é um fenômeno solto, existe uma base ali de início do conhecimento de como reprogramar esse tipo de conhecimento dentro de uma forma ativa na vida da pessoa, daquela pessoa que está sendo trabalhada ou constelada, né? Que é o termo que a gente chama. Então não tem nada a ver com estrelas. Não. Não tem nada a ver com estrelas especificamente, não. Tem a ver com talvez ele colocou ali, eu não trouxe esse conhecimento aqui agora, porque
tem muito mais a ver, talvez, com o movimento de influência também das estrelas, né, na nossa vida, dos astros, mas ele colocou como uma forma ampla. Não quer dizer que a constelação tem a ver com a astrologia, não. Tem a ver com a constelação pode ser o nosso lugar, e como nós somos influenciados dentro na verdade, dos sistemas nos quais nós participamos, entendeu? E cada sistema, ele forma uma constelação. Então, ele fez ali uma simbologia, mas não quer dizer que a constelação é astrologia, não. Constelação é específico, é um tipo de procedimento terapêutico chamado terapia breve, que olha o seu sistema familiar ou o seu sistema de conflito em qualquer área através daquilo que você traz também do seu sistema familiar. Qualquer pessoa pode... qualquer pessoa. Eu tenho uma pergunta até para isso daqui, sobre quem faria, né? Eu já fui constelado. Eu queria mandar um abraço para o meu amigo aqui, Rafael, que mandou essa mensagem aqui maravilhosa, Rafael Lugani, parabenizando pelo conteúdo, obrigado pelo ensinamento desde que nos conhecemos, estamos juntos, um abraço, Rafael. Às vezes a gente faz as coisas e a gente nem percebe que faz, né? Então, às vezes a gente fala umas coisas assim aleatórias e a pessoa fica com aquilo guardado e a gente... ele falou que uma vez eu estive com ele, falei com ele como meditar, botar uma música instrumental, enfim. Já que você já abriu o tema, né, foi bem maravilhosa a explicação da Charline, eu queria apresentar vocês, né, queria perguntar a vocês, quem é o Adrécio, sem falar o que ele faz, a pessoa, o ser humano, para a gente continuar esse papo sobre constelação. Pode falar. Irmão, parceiro, amigo, enfim, essas qualidades, né? Tenho em mim muito essa questão de ajuda, de solidariedade, né? Eu acredito em... Rômulo, ele estava muito bem. Astrologia, eu vim em Libra, né? E Libra tem muito essa qualidade, né? Então, assim, dentro das relações... André, sua internet caiu. Charline, caiu. Quem é a Charline, sem falar o que ela faz? É muito difícil. Falar da gente é difícil, né? Eu posso dizer que eu sou uma pessoa, eu sou uma buscadora, eu sempre tive uma energia muito ativa, então, assim, desde nova eu quero algo, eu busco, e eu sempre... Eu me fiz várias vezes, então eu sou alguém que está sempre em reconstrução, tá? Não, eu tive várias profissões, várias etapas de vida. Eu sou mãe, tenho uma filha de 23 anos, sou muito amorosa, mas eu tenho um pulso mais firme. Então, assim, gosto de ajudar as pessoas, mas sempre com uma clareza. E... assim, eu trabalho com muito amor. Aí vai entrar trabalho, né? Porque não tem como a gente, nessa linha de valor, o trabalho, ele é a sua balança de vida o tempo todo. Você não consegue só olhar para você se você não olha na sua atuação do meio. Então, eu sou uma pessoa muito múltipla, não sei. Eu sei como é isso, tá? Quem ela hein, Rômulo? Já está estampado no rosto dela, né? Uma pessoa bacana, carinhosa, gente fina, que realmente gosta de ajudar as pessoas. Você olha e você consegue perceber isso nas pessoas. Né? É verdade. Eu posso falar isso, tá? Eu posso falar isso. Se vocês não tiverem a oportunidade de estar com a Charline ou até com a Adrécio, procurem, porque, cara, é maravilhoso. Vou comentar aqui. Como a Adrécio voltou, cara, você estava no bastidor, a internet estava topíssima. Entramos no ar, aconteceu alguma coisa. Eu não sei se o problema é só comigo aqui, mas acho que é um contexto geral, né? Não, a internet sua mesmo. É só a sua que tá caindo. Não sei se é a Wi-Fi. Você tá caindo e voltando. Agora melhorou. O sinal de Wi-Fi aqui tá bom. Não, agora ficou bom. Espero que Beleza. Mas continua aí. Quem é você? Quem é você? Quem é o Adrécio?
Então, sem dizer o que eu faço, né, eu procuro, assim, ser amigo, ser um parceiro, ser um irmão, ser um bom filho, ser solidário. É essa pessoa que eu tento, até a partir da compreensão que eu tive através da constelação, né, que é aquela questão da gente, da evolução humano, né, do autoconhecimento. Então, quando você se alcançar um nível de consciência melhor, né? E acaba refletindo no nosso dia a dia, na nossa conduta, né? A forma que a gente entende a energia humana, né? A forma que a gente se comporta com ela. Então, o André é esse, o amigo, o irmão, o filho. André, você é o cara aqui, ó. André é o cara, sabe tudo e manda muito. Modesto ele é modesto. Vamos lá, a Charlene explanou, né, sobre como um pouco começou a constelação. E aí eu queria perguntar a vocês, quem tiver mais à vontade para responder, como que chegou no Brasil a constelação, a partir de como que foi a aplicação, o desenvolvimento também? Bom, como chegou ao Brasil, eu não saberia te dizer propriamente, mas a constelação, ela foi desenvolvida, né, por Bert Hellinger, a Charlene falou no início, assim, ele não foi o percursor, ele desenvolveu esse método, essa abordagem de constelação que a gente tem hoje, graças a ele desenvolveu muito, um estudo através das tribos, e, consequentemente, né, foi sendo difundida na Europa, nos Estados Unidos, tanto é que lá na Europa é muito mais aceita do que aqui, as pessoas buscam mais, né, e consequentemente, incrível, né? Acabou chegando. E é incrível, né? Porque a gente traz um pouco da questão cristã, como você falou, né? Fala muito, traz um pouco da linguagem do amor que Jesus veio nos ensinar. A gente é o país mais cristão, se eu não me engano, do mundo. E a Europa, que é um país mais... A Europa é um continente mais cético, mais frio, aceita muito mais do que a gente, né? Talvez você esteja envolto numa questão cultural também, né? Porque aqui no Brasil a gente tem esses traços culturais bem fortes, né? Eu digo, assim, é difícil a gente abordar a religião, mas a Igreja Católica, ela tem uma força grande aqui no Brasil, né? Então, assim, tudo que foi trago através da Igreja, esse negócio pode que influencia, né? Na aceitação, né? Na abertura das portas do Brasil para a constelação. Então, assim, eu não sei se a Charlene, ela consegue dizer como ela chegou no Brasil. Eu também esse conhecimento eu não tenho, mas ela veio através, né, dos estudos, tudo que Bert Hellinger fez, né, a humanidade em si, porque a constelação hoje, Bert Hellinger era um alemão, né, ela não está só na Alemanha, ele conseguiu difundir ela e a gente consegue alcançar o mundo todo com a constelação. E aqui no Brasil existe um estudo muito grande, o judiciário, o próprio SUS, né, a partir de 2018, o judiciário e o SUS já aceitam como uma terapia alternativa, né. Então, assim, eu acho que o primeiro passo num caminho que é grande para a constelação. Eu acho que a constelação ela tem muito a trazer para todos nós ainda, né? Vou mudar a pergunta. Pode falar, Charlene, vai lá. Não, pode. Não, eu só ia falar sobre essa questão da Igreja Católica, para a gente não se alinhar à Igreja Católica nesse olhar da constelação, entendeu? Porque a constelação, ela não traz a religião como base. Então, ela é um trabalho de fenômeno. E o meu fenômeno é diferente do seu. Então, se quando eu estou trabalhando, ela traz as ordens do amor, mas o fenômeno vai vir dentro de cada questão ali posicionada. Então, se a minha questão vem do candomblé, eu não posso alinhar à Igreja Católica. Então, a minha dor vem da senzala, vem do candomblé, a sua vem do índio, do outro vem de um imigrante que veio ao Brasil. Então, assim, as ordens do amor, elas são universais, não estão alinhadas a nenhuma religião, porque elas é um método positivo de vida dentro de um olhar sistêmico, de como as pessoas deveriam se posicionar para as suas vidas serem mais alinhadas e positivas, entendeu? E se a gente continuar falando de igreja, a gente está posicionando uma religião.
E aí não é esse o intuito, porque isso aí também cria os paradigmas de rejeição, entendeu? Perfeito. Então, a constelação, ela é livre. O próprio livro do Bert, que chama As Ordens do Amor, se você lê esse livro, você pode ser um constelador. Então, mas a questão não é só a teoria, a questão é se permitir o fenômeno. E aqui no Brasil, a gente tem o alinhamento do candomblé e de religiões à Umbanda, são religiões que permitem fenômenos. E aí, talvez eu vejo como uma linha, um preconceito, em muitos casos, alinhado com a constelação do próprio fenômeno, como se ali houvesse um tipo de incorporação. Porque a constelação, ela é uma terapia onde o fenômeno acontece. Então, se a pessoa tem dor, ela é um trabalho em grupo. Então, se a pessoa tem dor, se o personagem que ele está representando tiver dor, ele vai sentir dor e vai cair ao chão e vai chorar, entendeu? Então, é como se tivesse uma magia ali. Então, isso também traz... pode acabar trazendo preconceitos, assim, por causa da estrutura brasileira que já tem uma linha de preconceito sobre as religiões de fenômeno. Então, assim, né? Então, eu gosto... Pode falar. Eu vou explicar um pouco assim para o pessoal de casa que está vendo, quem está vendo depois, está vendo agora. O Elinho, por exemplo, foi uma pessoa que falou que eu não conhecia, talvez a Inês também. A nível de aplicação prática, Elinho e Inês, o pessoal que está ouvindo, como é que funciona? O constelador, ele vai sentir um impulso, né? Vai entrar nessa... Eu não posso falar tecnicamente como que é, mas ele vai sentir esse impulso. Um campo energético que se forma a partir da permissão que o constelado, que o cliente dá de olhar uma questão que o incomoda, mas que ao mesmo tempo abre toda uma informação familiar, entendeu? Então, na hora que você está constelando, abre uma informação gigante. E essa informação é a leitura que o constelador faz daquilo, que é sutil. Não tem como a gente marcar exatamente o que vai ser. E aí ela traz elementos... só para você fazer perguntas. Não, porque pode ser até para você mesmo está falando do que, como acontece esse fenômeno e qual o objetivo desse fenômeno. Para que uma pessoa constela? É pegar aquele, como eu falei, eu citei, acho que foi no bastidor que eu falei isso. Eu falei com vocês que isso acontecia. É como se tivesse um filme, sabe aquele filme que você coloca em cima do pote aberto que não tem tampa? Aí você bota um filme. É como se você tivesse o seu campo tivesse embolado emocionalmente falando, e aí o constelador ele vai abrir esse filme, que é o seu campo, ele vai deixar um pouco, vai desenrolar os nós. Não vai ficar bonitinho, desamarrotado, mas vai ficar assim, desembolado. Aos poucos, com o que você vai fazer com o que foi feito, com os comportamentos, um novo cenário desembolado e emocionalmente, que vai determinar se vai embolar de novo, ou se vai ficar arrumadinho. E qual a diferença dessa para uma terapia tradicional? Tá, eu vou explicar o meu caso específico, é a primeira vez que eu vou falar abertamente sobre esse assunto, já que é legal. Não fala aquela parada não que você me contou, pelo amor de Deus. Aí para. Vou explicar aqui como é que funcionou comigo. Eu fui lá, fui na Charline, e eu já sabia que eu tinha que constelar há muito tempo. Só que eu não fui lá constelar. E assim, a Charline também é taróloga, então eu fui lá fazer, porque eu estava com uma questão, fui lá fazer um jogo do tarô, e ela falou assim, Rômulo, eu acho que você tem que constelar. Vamos constelar? É o que ela faz. Ela não fala assim, tem que constelar, não. Podemos? Eu falei, vamos embora. E eu fui constelar. Na minha constelação, o que apareceu para mim, que foi muito interessante, eu tinha uma dificuldade com meu pai, de relação, que não era algo evidente. Não era algo que, aconteceu uma situação. Aconteceu algumas situações, mas nada que explicasse e que fosse significativo. E durante a constelação, eu percebi, porque assim, a Charline, ela utiliza elementos, bonecos e tal, e formas de trazer essa energia. Porque, tradicionalmente, o que eu conheci era através de pessoas. Então, vamos supor que vai me constelar, e ela é consteladora aqui, ela pega o Elinho e fala, Elinho, você vai ser representação do meu pai.
E aí, Elinho, ele vai sentir essa energia como se fosse meu pai. Se ele tiver repulso, ele vai sentir repulso de mim. Então, ela coloca frente a frente e ali as pessoas começam a sentir as coisas. É mais ou menos ilustrando o que as pessoas estão falando. E o que foi legal para mim foi que eu percebi que eu sou igual ao meu pai e que eu tinha, assim, também dentro de mim, um julgamento. Então, a partir do momento que eu me aceitei e falar, cara, eu sou igual a ele. Se eu vou ter atitudes iguais ou não, já depende de mim. Agora, os meus impulsos, o meu instinto é igual. Que eu acho que a gente, às vezes a gente tem como a gente falou de politicamente correto esses dias, a gente tem, que eu não sou assim, cara, a gente é humano e a gente tem impulsos. A gente traz coisas dos nossos familiares, com certeza, DNA, é cultura, é tradição, é vivência, tudo a gente traz. Isso. E aí tinha uma outra situação, que era minha mãe que não me deixava, por exemplo, minha mãe não me deixava, não me permitia que eu fosse filho do meu pai, ela também não deixava ir para o mundo. Então, a gente desatou esse nó todo. Ainda tem umas coisas para desatar, que eu acho que eu estou pensando em fazer outra constelação, porque eu acho que deu embolada de novo. Também mas assim, aí eu vou te falar, o fato da minha mãe não deixar ir para o mundo, crescer, começou a me gerar problemas financeiros. Então, energeticamente, lembra aquela ligação que a gente falou nos bastidores? Falta 3 dias para acabar o mês, você precisa de dinheiro. Você recebe aquela ligação do cliente que 3 meses, 4, 5 meses depois. Essa ligação não acontecia comigo, porque energeticamente eu sentia esse bloqueio. Eu não posso. Como? Cara, eu sentia. Eu sentia que tinha algo que estava ali atrapalhando. Então, a constelação veio e desatou tudo isso e me deu clareza de ações que eu não deveria fazer. Minha mãe não quer que eu cresça. Então, por exemplo, eu não posso pegar dinheiro emprestado com ela, porque ela está comprando eu continuar sendo filhinho dela. Então, são pequenas atitudes que a gente vai se repetindo, e eu vou confessar para vocês, esses dias eu fui comprar esse óculos, precisava comprar o óculos, mãe, empresta cartão de crédito, mas o cenário, igual, é a mesma repetição de padrão de comportamento. Adulto pedindo para a mãe, né? E aí eu falei, cara, chega disso. Eu falei, eu vou pegar dinheiro, vou quitar tudo que tem lá e acabou, eu preciso romper esse vínculo, eu quero acabar com isso. Então, é um pouco desse cenário que a constelação vem tratar e de comportamentos que a gente tende a repetir se a gente não cortar. E aí isso vai de... eu até falei essa pergunta. Tô com uma vida maravilhosa. Financeiramente eu tô bem. Minha vida sexual, eu tenho relações 2 vezes por dia. Tô casado com uma mulher maravilhosa. Preciso constelar? Eu preciso constelar? É a pergunta que eu queria fazer para vocês. Porque tem gente que fala, não, minha vida tá boa, não tem problema não. Vou constelar não. Então, essa questão de constelar ou não, eu acho que é muito pessoal, né? A pessoa tem que sentir mesmo o chamado, porque às vezes as pessoas chegam lá, elas querem fazer a constelação para fazer um teste, para ver, para tirar dúvidas ou para confrontar, né? E quando ela vai com esse intuito, né, consequentemente ela não vai obter um bom resultado. Agora, quando a pessoa realmente encontra, vê, como você até colocou aí, não, eu trouxe a consciência que eu tinha um padrão de comportamento e eu não quero mais esse padrão. Aí sim, você está no caminho certo, você está buscando, porque você viu que você tem esse padrão e você não quer repetir. A questão da esfera da mãe, que você estava falando aí, a mãe está muito ligada ao dinheiro, ao sucesso, né? E, geralmente, inconscientemente, a mãe não tem o filho próprio. E a mãe, ela te concebe, ela te dá a vida, e ela não traz o filho para ela traz para a vida, né? E você tem que servir a vida. Quando você fica na esfera da mãe, você fica preso ali. Nas constelações com representantes, quando a gente encontra essa dinâmica, a gente pede o representante para dar 7 passos. Ele realmente circula em volta da mãe, manifestando uma esfera. Caraca, sensacional, cara. Daquela esfera. E é justamente o que você estava retratando, parte muito do íntimo, você sentir, você querer mudança. Porque, vocês concordam que você não pode mudar uma pessoa que não quer mudar? Que para ela está tudo certo? Então, você não tem como levar a mudança a ela. Tem que partir do querer dela. Falando, realmente, eu preciso mudar isso, compreensão. Infelizmente, isso bate na nossa porta nos momentos de fracasso, de tragédia na família, né? Que às vezes você entra numa depressão, alguma coisa, alguma doença manifesta, e faz com que a pessoa olhe para dentro, vai buscar respostas dentro, né? Para de olhar para fora.
E respondendo é basicamente tem que ser um chamado, tem que ser uma coisa pessoal, porque tem pessoas que querem lá para tirar a prova dos nove, né? É isso aí, como é que funciona? Eu não acredito, enfim. Essas pessoas, particularmente, eu prefiro nem costelar, né? Porque a pessoa não está ali querendo buscar realmente alguma Quer testar, né? Exatamente. Quer testar. Mas é muito cômodo, né? A pessoa ficar em casa, né? Mamãezinha, o papaizinho, tá? Se você não quiser realmente mudar, você não vai mudar nunca. Você tem tudo nas mãos. Se eu tivesse tudo dentro da minha casa lá com a minha mãe, eu estaria lá até hoje. É maravilhoso, é cômodo, né? Mas é inconsciente, então, realmente, cara, você precisa querer mudar. O meu caso era inconsciente. Porque, assim, dentro de mim, na minha racionalidade, eu achava que eu estava me afastando. Porque, internamente, meu desejo no racional era, cara, me deixa ir pro mundo. Só que no meu subconsciente, eu estava repetindo os mesmos padrões, sabe? Então, eu tinha para mim, cara, por exemplo, quando eu estava indo para São Paulo, a minha mãe esteve na minha casa, chegou aqui no sofá, eu lembro como se fosse ontem, eu com 31 anos, que vou fazer 32 daqui a algumas semanas, e aí ela olhou para mim, 31 anos, com uma filha, casado, ela olhou para mim e falou assim, meu filho, você vai comer direito? Eu falei, mãe, tá de sacanagem. Ela não queria ser o bem, né? Não, ela tá de sacanagem, porque, pô, velho, barbudo já. Ó, eu fiz isso. Eu entendo, sabe por quê? Porque eu descobri em São Paulo, e até uma fala do Maurício Meirelles, que o homem só amadurece quando faz feijão. E eu fiz feijão lá em São Paulo. Porque, rapaz, a gente faz uma bomba dentro de casa. Você bota uma bomba dentro de casa, velho. A gente que não sabe nem esquentar um leite. Vai botar uma bomba dentro de casa. É amadurecimento, pô. Eu fiz isso, Rômulo, com 17 anos, cara. Falei, aqui onde eu estou, não dá para eu ficar. Mas assim, ali, cara, vou viver a minha vida, vou cozinhar o meu feijão, vou passar minha roupa. Sim. E faço isso até hoje. Eu entendo isso, só que como a gente está falando... Fala aí, Charline. Não, o que eu ia falar é o seguinte... Nesse caso, a gente tem duas falas da constelação, né? A mãe dá a vida e o pai dá o mundo. E se a pessoa não teve o pai ou a mãe não apresentou o pai, essa pessoa ela fica tentando ir para o mundo, mas ela não encontra o caminho do mundo, entende? Então ele fica ali meio que rodeando, ele dá um passo para fora, mas a mãe puxa de volta. Então ele fica na falência. Você, com certeza, teve um pai forte, ou teve que mostrar para o pai, ou tomou essa força do pai muito intensa. Então, por isso que você foi para o mundo. Então, assim, quando você vê uma pessoa que ela vai para o mundo muito cedo, ela está ali com uma força do pai, entende? Quando ele está muito com a força da mãe, ou ele está preso no círculo da mãe, ele fica tentando, mas ele fale, porque o amor pela mãe e o amor pelo pai são os maiores amores que a gente tem. E se uma dessas partes está em falha, a gente fica tentando compensar, né? Então, como o Rômulo falou, eu não tinha esse contato com meu pai, eu não conseguia ir até meu pai, de verdade, então ele ficava tentando ali mostrar o lado homem, mas na verdade tinha como se fosse um vazio. E na hora que a gente integra nessa energia masculina e feminina, que a constelação é um movimento de energias também, tanto uma percepção do olhar, da consciência, da alteração dessa consciência, né, como um movimento da energia que faz todo o acoplamento desse todo, da consciência, entendeu? Isso faz a mudança, isso é o quântico, que impulsiona, que você não percebe como que a sua vida começa a andar diferente. Então, assim, o Rômulo que pode dizer aí como ele percebeu depois dele acoplar o masculino do pai nele, se a vida dele começou a ser mais fácil ele seguir sem tanta culpa, entendeu? A minha vida, o que mudou muito em mim na constelação que eu fiz? Assim, sei lá, 8 dias, 10 dias depois, foi de iniciativa, assim, eu não convivi muito com meu pai, que eu tenho um histórico, não sei se você sabe, Aline, de doença na infância. Então, minha mãe ficou muito mais comigo no hospital e tal, porque eu passei muito tempo no hospital por conta da minha bronquite asmática. Eu ficava tanto no hospital, era tão certinho, que eu passava uma semana com minha mãe, uma semana com meu pai, uma semana no hospital. O médico me pagava a pensão ali. Mas, então, eu tenho esse histórico muito forte com minha mãe. Eu sempre fui muito com minha mãe.
E aí, cara, o que melhorou minha constelação? A prosperidade chegou. Entendeu? Financeiramente começou a chegar, a pintar, aquelas ligações começaram a pintar, aquelas procuras começaram a pintar. A minha relação com ele hoje é maravilhosa. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem dele falando: meu filho, tá precisando de chuteira? Eu falei: pai, tem um aqui, né? Vou te dar de aniversário. Que maravilhoso. Então eu tenho uma relação hoje com ele. Não é que assim, vocês eram afastados, não. Mas quando às vezes a gente estava junto, ele falava uma coisa que às vezes me deixava triste, que eu ia embora triste. O que eu comecei, através da constelação, a me permitir, a consciência me veio, que eu falei: cara, ok, tudo bem. Eu comecei a aceitar um pouco mais o jeito dele e também me aceitar, porque eu tinha um bloqueio de falar, cara, eu me via no reflexo e falava: não pode ser assim não. E aí isso me ajudou melhor de me aceitar. Então, cara, é de uma profundidade tão grande que é difícil de explicar uma experiência como essa. Recentemente teve um amigo meu que passou pelo mesmo cenário da mãe. Eu não vou falar o nome, né? Podia até fazer piada com isso, mas enfim, piada que eu falo assim, falar o nome dele agora. Mas assim, quando ele saiu da constelação, ele ligou e falou: cara, eu tô aqui ainda em choque. E aí eu falei: conversa com a gente, se quiser falar. Não quero falar não. E aí no dia seguinte ele veio, conversou comigo, com algumas pessoas, e aí ele percebeu que a prosperidade dele não estava vindo, porque ele tinha uma questão com a mãe dele, que a mãe dele meio que pegava o dinheiro do pai e dava para ele. Toma aí, meu filho. Era meio que ela comprava a presença dele. E era como se ela furtasse do pai para dar para ele. Basicamente, essa era a constelação dele. E quando constelou, que ele falou, cara, ele pegou, sei lá, no outro dia ele devolveu todo o dinheiro para a mãe dele. Toma, não, que isso, que não sei o quê. Não, cara, eu não preciso do seu dinheiro. Eu vou continuar sendo seu filho, você pode contar comigo, mas eu não quero o seu dinheiro. Eu preciso ser homem, eu preciso ser maduro. Isso aconteceu muito comigo, de eu falar assim, eu não quero dinheiro, não quero isso, esse dinheiro é caro para mim. E às vezes minha mãe falava, que você é orgulhoso, eu ligava para todo mundo, criava um problema danado. E aí, mais para o meu conforto, que eu fazia, não, tudo bem. E aceitava. E aí você vai ficando, como a Jarline falou, a gente vai ficando. Se acomoda, né? Mas aí a prosperidade não vem financeira. Você pode ter essa inquietude, você vai chegar lá e o dinheiro não vai rolar, pô. Porque no seu inconsciente você não tá atraindo isso, né? Vamos deixar o Adrésio falar, você que é o cara que faz isso. Né? Sérgio França tá falando aqui, ó. Charline é fera demais em constelação. Eu tenho uma pergunta aqui, Adrésio. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu fazer uma pergunta antes de você. Vai formulando a pergunta aí do nosso amigo. Por favor. Vocês, por exemplo, vocês já estão lá há um bom tempo. Existe uma formação, existe um curso, existe nível? Isso vem intelectualmente falando? Como é que funciona isso? Que pergunta maravilhosa, Aline. Então, existe uma formação, tem várias formações aqui no Brasil, tem formação fora, que você faz diretamente com a linha de Hellinger. Hoje em dia existe um movimento também que traz um conceito de novas constelações, que é um movimento diferenciado das constelações tradicionais. Eu, particularmente, eu fiz o curso, uma formação em São Paulo, de 11 dias de imersão. Então, foi uma formação bem profunda, vivendo cada dia a flor da pele mesmo, encontrando os bloqueios, emaranhados e tudo... Quem foi seu professor? É Emília Santana. Ah, tá. É do Instituto Ápice. E, assim, e eu digo também, a constelação, por mais que você tenha a formação, em cada sessão você aprende um pouquinho, entendeu? Tudo que as pessoas trazem ali, que você vivencia, ela vai te trazendo ensinamento. Porque a gente vai se moldando com tudo aquilo, né? Então, o conhecimento, a prática, né, vai te trazendo mais confiança para desenvolver, vai te trazendo mais sensibilidade. Então, para as pessoas que perguntam, tem uma formação? Tem uma formação. O que eu posso dizer, pelo menos o grupo que eu formei, as pessoas que eu me comunico, é que isso também não é para qualquer um. Tem pessoas que vão lá, levam questões pessoais, alguma coisa, e pronto, para eles está bom ali. E outros eu sinto para mim que é um chamado. Eu sinto a constelação como um chamado na minha vida. E tem gente que não consegue lidar com isso, porque é questão de energia. Você movimenta energia realmente, você trabalha com energia de outras pessoas, né? É uma questão bem... Você se aprofunda, né? Você quis se aprofundar.
E para mim faz todo sentido, né? Ainda mais que agora faz um gancho com o jurídico, né? Eu nem fui buscar por isso, eu fui buscar porque foi acontecendo coisas na minha vida, né, que foi me fazendo olhar para fora, olhar para dentro, na realidade. Buscar o autoconhecimento, buscar a compreensão. Eu perdi meu pai, perdi minha mãe, enfim. E eu costumo dizer, né, que dentro do contexto, às vezes, momentos difíceis, fracasso, alguma coisa, é o momento que traz mais aprendizado para a gente, né? Porque quando tudo está estável, tudo está fluindo, às vezes você realmente fica na zona de conforto, você não vai buscar conhecimento. E na minha vida, por incrível que pareça, tudo que eu busquei, que eu alcancei, foi geralmente em momentos difíceis. E a constelação se apresentou para mim assim, num momento difícil de compreensão, de buscar um olhar interior, e eu vivo isso, né? No judiciário, eu vivo também, faço o trabalho terapeuta, e, além disso, é aquela questão de você poder levar ajuda a outra pessoa, né? Você poder levar a luz a outra pessoa. Eu trabalho num projeto aqui no Espírito Santo, que é Mulher Superando o Medo. A gente faz um piloto de constelação lá dentro. E são mulheres que sofrem violência doméstica e não entendem aquele comportamento, não entendem o padrão. E, assim, devido ao Covid, suspenderam as sessões, mas os relatos das pessoas que tiveram acesso à constelação, que puderam participar, assim, é muito gratificante. Eu nem busco saber, porque Hellinger até falava, né, que quando a gente busca saber o resultado, a gente põe em xeque o que a gente faz. Mas acaba chegando, as pessoas relatam, e falam, nossa... Cara, é maravilhoso. 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 Eu faço isso também. Eu falo com o meu cliente, olha, eu agradeço. E hoje talvez foi a única vez que a gente se encontrou e a constelação respondendo a Inês. Inês, é diferente da constelação para outra terapia, que a constelação é uma terapia breve, feita em uma única sessão. Então, você pode fazer terapia com o seu psicólogo semanalmente, e eu tenho até psicólogos parceiros que encaminham os clientes para a constelação, porque chega num estágio ali que meio que para, né? O paciente começa a criar a história para a terapia, né? Não é mais original. Aí vem para a constelação, para uma sessão só, para um tema, não é para um tema específico, e nós vamos abrir um campo sobre aquele tema, mas aquilo já desembola várias outras, então é como se houvesse uma pedra assim numa teia energética, que na hora que você tira a pedra, ela se refaz e ao mesmo tempo libera os fluxos que são compartilhados com aquela linha energética. Então a constelação pode ser uma única sessão e ser tudo o que você precisava. A próxima pode ser daqui a 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, entendeu? Então a constelação não é uma terapia de rotina, assim, programada. Ela precisa ocorrer na demanda. Ocorrer uma demanda específica. Que isso? Seu microfone... Você mutou o microfone. Meu pai tá ligando para mim aqui, a chamada de vídeo aqui agora. Pai, tô no meio do programa aqui, daqui a pouco eu te ligo aí. Beijo. Existe. Vocês se reúnem? Existe um local? Como é que é isso? Então, existe modalidade de fazer constelação. Tem a presencial, que particularmente eu prefiro, eu gosto mais de trabalhar. Tem bonequinhos, tem pessoas que trabalham online. Enfim, no momento de pandemia, o que a gente vê mais é a gente trabalhando online. E a eficácia da ferramenta é a mesma, né? Sabendo com quem você está fazendo a constelação, uma pessoa de confiança. E tem com bonequinhos também, que a gente procura fazer mais sessões individuais. Agora, as coletivas, mais quando a gente trabalha com contexto de empresa, trabalha em grupo maior, até mais indicado, né? Que você consegue compreender, né? Em empresas, às vezes, também a gente vê que alguns departamentos da empresa não se comunicam, não vai para frente, tem dificuldade de comunicação, e a gente traz isso não só como uma constelação, mas também como uma assessoria empresarial, né? É uma ferramenta também que traz luz, traz...
dentro dos emaranhados que tem na empresa. Não é só familiar o negócio. Não, é. No âmbito organizacional, em qualquer âmbito. Eu digo que a constelação, o Rômulo até abordou que ele tem um problema de asma, né? Bronquite e asma, tem os dois, né? A gente consegue também, a constelação, ela identifica a doença através de uma linguagem do corpo. A asma na constelação, ela tem significado. As doenças que se manifestam no corpo da gente, seja lá na mente, elas vêm trazer alguma coisa. E a constelação, ela consegue compreender isso, né, trazer luz a esses pontos. A asma, salvo o engano, está muito ligada à questão de Cristina Cairo. Eu tenho livro. Aqui, ó, eu tenho a indicação aí, Cristina Cairo, tudo que acontece na minha vida aqui. Eu tava fazendo um churrasco, queimei a mão aqui, ó. Falei, ih, rapaz, queimadura uma forma que o corpo está comunicando. E a asma está presente, às vezes, não é que existe uma distância entre o pai e a mãe, mas essa distância não necessariamente ela é física, né? Talvez é uma distância emocional, e a criança, ela capta aquilo, né, e desenvolve, né? Porque olha que loucura! Que a gente tem que são duplos, um representa o pai e outro representa a mãe, né? Então, quando a gente, essa dinâmica de doença se apresenta, esse livro mesmo da Cairo, ela tem, acho que, 3 volumes, eu tenho os 3 volumes, ele é uma ferramenta super interessante para o constelador, né? Porque facilita a nossa busca ali para identificar o conflito, o problema que é apresentado pelo cliente, né? Perfeito. Ô, Elin, e o pessoal que está vendo, Inês, minha mãe se separou do meu pai tinha 3 meses. Foi exatamente quando apareceu a bronquite asmática na minha vida e até os 12 anos eu vivi internado, como eu falei. E olha como é que as coisas aparecem, a simbologia, né? Ele nem sabia. Você nem sabia, pô. Cara, é sensacional. Para que serve, né? Para quem serve, para quem quer, para que serve? Quer falar? Tá, eu falo. Então, constelação serve para tudo e serve para qualquer pessoa. Mas é aquilo, voltando àquela pergunta lá do início, tem gente que acha que não precisa. Então, para ele não precisa, entendeu? Na visão do constelador, a gente fica assim, gente, se ele fizesse uma constelação, aí isso ia ser muito mais fácil. Esse problema ia ser desvendado rapidamente. Então, assim, a constelação, ela é uma ferramenta que pode ser usada para qualquer tipo de questão. Eu vou montar um negócio. Antes de montar um negócio, eu vou fazer uma constelação sobre a estrutura do negócio que eu vou montar. Eu já fiz constelação sobre isso e falei com a pessoa, olha, esse negócio que você quer montar, o negócio não está aberto para você. Vai surgir outro. Eu coloquei outro bonequinho e o bonequinho foi em direção à pessoa. Eu falei, vai surgir outro. Naquele momento ela falou, não, mas já está tudo certo. Passou uns dias, o cliente foi e me deu feedback. Charline, apareceu outro negócio muito melhor. Eu embarquei e está dando muito certo. Então, assim, às vezes você está com uma ideia fixa, ou está com um problema, ou tem uma doença, ou está com uma dificuldade de vender um imóvel, de arrumar um emprego, qualquer coisa, um relacionamento... perseguição no trabalho. Um cliente meu lá da Alemanha estava sendo perseguido no trabalho. Eu ia te perguntar isso. E para casamento? Para casamento casamento, assim. A gente não pode contar, porque eu também, como a Andrés falou, eu não busco o cliente depois, mas os feedbacks chegam, né? E a gente vê pessoas que se separam felizes, porque o casamento realmente era uma situação de muita dor, e as pessoas, após a constelação, entenderam que elas estavam no lugar errado e se separaram e tomaram um prumo assim, na vida gigante, e outros casamentos que eles se reorganizaram de forma muito positiva, porque as duas pessoas que estavam casadas estavam infantilizadas, então na hora que eles cresceram na constelação, eles puderam ser homem e mulher, e só homem e mulher que casa. Criança não casa. Criança ou acha uma mãe ou acha um pai, entendeu? Então, para relacionamento, para casamento, constelação é muito produtivo, né? Tá, você está falando aí, André, desculpa aí. Deixa o André falar aí.
Tá, fala aí, André. Vale. O que a Charline falou, nas dinâmicas de casais, quando a gente vai constelar, o que se apresenta muito é, às vezes, a esposa buscando no marido a figura do pai, e o marido, às vezes, buscando na esposa a figura da mãe, a questão de estar vibrando na infantilidade ainda, né? Então, é quase que impossível uma coisa dessa prosperar e ir para frente, ter harmonia, se você busca no marido, ou a esposa busca, ou o marido busca na esposa, uma pessoa que não é ela, né? Ela não consegue fornecer aquela demanda, ela não consegue fornecer aquela energia. E, particularmente, eu já constelei casal que se apresentou essa dinâmica e hoje a vida deles é fluida. Ela conseguiu compreender, o pai da pessoa era muito bom para ela, e ela buscava no marido tudo que o pai fazia, e o marido não podia fazer aquilo, ele tinha que cumprir o papel de marido, e não de pai. E ele, no momento da constelação, ele ficava muito irritado, porque ele não era reconhecido. A questão do pertencimento dentro do relacionamento ali, né? Ele se sentia excluído ao relacionamento. Consequentemente, a dinâmica não dá certo, né? Tá, eu talvez não tenha formulado a pergunta certa, assim. E para o cara que nunca casou, vocês estão falando de relacionamento de casamento, que já existe. E se o cara quiser casar? Se o cara quiser casar, primeiro ele tem que ir no piquenique. Eu queria só passar isso aí para poder ver que, né? Não, Márcia? Tem que ter palavra, é verdade. Antes de responder, eu até queria comentar um pouco sobre isso, se vocês me permitirem, né? Eu, por exemplo, tenho um caso de uma pessoa que eu conheço que eu não preciso nem constelar, nem tem constelação não, só análise mesmo fria, que ele perdeu a mãe e ele não aceitou a perca que perdeu a mãe ainda, e ele saiu de um relacionamento onde a sogra tinha perdido um filho, que queria ter um filho, e entrou em outro relacionamento igual, que a sogra também quer ter um filho e trata como filho. Uhum. E aí uma questão de padrão. Eu, por exemplo, já tive 2 esposas, né? Estou no 3º casamento. Eu tenho certeza que existe um padrão em relação a se você analisar os relacionamentos frustrados, você vai ter um padrão. E nele dá para ver o padrão, nessa situação. Então, vai dar certo? Não é que não vai dar certo, mas não existe saúde dentro dessa relação, porque ele está buscando um padrão, algo que falta e que não vai ser entregue, né? Aí, minha mãe tá aqui, ó. Mãe, te amo, tá, mãe? Nem falei de você hoje aqui. Eu tô com saudade daquela esqueci o nome, da parada da berinjela lá, o Romulo. Gratidão. Camponata de berinjela. Amo, Charline, ela é top para fazer o camponata. Charline Soares faz um trabalho maravilhoso com a constelação, me ajudou muito. A mim também, mãe. Também a pergunta do Hélio. A família está na audiência hoje, hein? Caraca, você viu? Olha só, é tão forte a constelação que eu vou falar pra você. Minha mãe nunca participou de um programa. O 10º programa nunca participaram, né? Minha mãe nem meu pai nem ligaram durante o programa, pra vocês verem como é que o negócio tem. Também te amo, mãe. Respondendo a minha pergunta aí que ele começou aí, André. Então, essa dinâmica, às vezes a pessoa que tem dificuldade de encontrar um relacionamento, de se abrir um relacionamento, ela pode ser sistêmica também. É claro que a gente não tem como dar uma receita, falar, não, é sistêmica. A recomendação é você chegar, abrir uma constelação e compreender qual é a dinâmica e por que ela se apresenta, né? Às vezes a pessoa está agarrada em emaranhado do passado, não consegue olhar para a vida, enfim. Está vibrando muito em outra coisa que não está pronto para o relacionamento. E pode ser que pessoas, né, a gente vê questão de pessoas que não se abrem, realmente elas têm dificuldade para o relacionamento. E a orientação é essa, se sentir no coração que deve buscar, busque a constelação para trazer uma compreensão, que pode ser sistêmico, sim, pode ter relação com os antepassados, com a família, com a carga emocional, ancestral, que o sistema familiar traz, né? Acontece muito, né? Antigamente, hoje já não usa muito, mas antigamente existia muita praga de mãe, né? Então todo mundo falava, ó, praga de mãe pega, aquela coisa. 4ª geração aí, André. Então, a gente vê muito na constelação alguns tipos de padrão, assim, que vem com vamos dizer, como falar isso?
maldição, né? Maldição familiar, mas não é uma maldição. É aquela praga de mãe mesmo. Olha, você nunca mais vai casar. Se casar, todos os seus filhos vão ser ruins. Eu vou te expulsar de casa. Você não pertence mais a essa família. Então, assim, eu acho muito rico quando eu estou assistindo a novela de época e a gente vê aquilo acontecendo. E aí, quando a gente está constelando, e você consegue enxergar aquele quadro, entendeu? E como isso é muito verdadeiro. Então, muitas vezes, uma maldição, ou vamos supor, eu vou dizer um fato meu. Quando eu constelei, a minha geração, da minha família, da minha avó, veio de uma Índia laçada. Né? Uma Índia que foi roubada, que é muito comum. Várias pessoas aqui vão ter essa história. Eu tenho isso na minha família. Eu também. São lá da mesma da tribo da vovó. Então, mas esse laçado é romântico, mas na verdade ela foi roubada, ela foi estuprada, ela foi tomada. E o que acontece? Ao mesmo tempo que ela é tomada da tribo, a tribo condena aquele que a rouba. Então a tribo lança uma maldição. Ah, você pegou a nossa menina, então nenhum filho seu vai ser um bom filho, nenhum filho seu vai arrumar um bom casamento. Nesse momento da dor, é jogado uma fala de poder, entendeu? E a gente também faz isso. Na nossa dinâmica de vida, a gente também, no momento de dor, no momento de raiva, no momento de medo, a gente também aprisiona sentimentos. Então, são esses sentimentos, né, que reverberam na linha familiar ou que causam um dano já no processo de vida. Os próximos descendentes já vão nascer carregando aquele peso. E aí, lá na frente, uma pessoa chega e fala, eu não consigo me relacionar. E aí, quando a gente vai ver, teve uma maldição no passado. Então, a gente vai lá e vai dizer... A constelação, ela ocorre através de falas de poder ou falas sanadoras, né? Eu chamo de frases sanadoras. E essas frases, a gente vai dizer, eu sinto muito. Então, eu vou colocar um representante para aquela tribo e vou pedir para o constelado falar assim, eu sinto muito, eu vejo vocês, eu vejo a dor que foi causada, mas eu estou aqui, eu nasci, eu faço parte, e eu pertenço a tudo isso. Entendeu? E assim a gente vai trazer o pertencimento, o equilíbrio daquele trauma e a hierarquia do que houve antes, daquele que veio antes. E aí eu falo assim, eu devolvo para aquele homem a responsabilidade do que ele fez. Eu não posso pagar por isso, mas, por favor, me aceitem, porque eu também sou vocês aqui agora. Na hora que a gente fala essas frases, a pessoa às vezes chora, assim, de cair no choro, porque a alma conectou, entendeu? Então, a constelação, ela é uma terapia de alma, ela é de consciência e ela é de alma. Na hora que a alma encontra a resposta, toda a linha se cura. E é esse que é o grande fenômeno de poder da constelação, entendeu? E quando a gente faz, é que a gente entende, né? E eu sou apaixonada, eu nasci para isso. Acho que o Andrés também, pelo que ele falou. Realmente, a gente toma isso na alma, porque a gente é um curador, a gente é um buscador da cura do nosso sistema familiar, né? Maravilhoso. Eu acredito que quando a gente tem essa noção de que aquilo que sai da gente, ele ou é para viver ou é para matar, quando a gente tem essa noção de que a gente abençoa ou amaldiçoa, eu acho que as coisas mudariam de figura se a gente conseguisse pensar nisso, né? Se a gente conseguisse pensar que a gente fala para o nosso filho que, poxa, você não entende nada, poxa, você não sabe fazer nada, você é um preguiçoso, você não faz o que eu quero, você vai falar com o seu marido, né? Poxa, você vai ficar sempre em casa, você não vai arrumar um trabalho. Toda palavra negativa, ela volta negativa. É aquilo que a gente plantou, não é uma coisa positiva na pessoa. E como é que a gente espera que a pessoa reaja positivamente a nosso favor se a gente joga qualquer outra coisa contra a pessoa? Então não tem como. O que a gente está criando, né? Como é que a gente está crescendo e amadurecendo? A gente está continuando ser
crianças ou imaturos, né? A gente está criando coisas e depois a gente quer ter um retorno positivo e a gente não tem. Né? A questão Muitas vezes inconsciente, né? Porque assim, a gente não faz remessão à Bíblia, né? Mas dentro da Bíblia a gente consegue compreender várias passagens, várias coisas que a gente conecta com a constelação. Até falando... Acredito que a constelação é que se baseia na Bíblia, né? Lá na Bíblia até na constelação, né? Da palavra. Só que aqui, no contexto geral de constelação, eu particularmente, eu busco não associar a religião. Quando no início eu falei a questão da Igreja Católica, eu estava falando só questão do aspecto histórico mesmo, né? Que a gente tem muito essa força histórica da Igreja aqui no Brasil. Mas é nem levantando bandeira, dizendo que é católico, que é crente, que é espírita. Mas a gente, particularmente o curso que eu fiz, no último dia eles traziam algumas abordagens bíblicas mesmo, né, da constelação. Um dos mandamentos que é fundamental na vida de qualquer ser humano que está lá é respeitar pai e mãe. E você vê que as pessoas que respeitam pai e mãe, honram pai e mãe, geralmente são bem-sucedidas. E as que não, elas têm uma série de percalços na vida, vão passar por situações até trazer uma compreensão, até entender a compreensão. E Helen falava, né, que toda família, a pessoa que vem com uma ovelha negra é a buscadora, né, para quebrar esse emaranhado. E essa pessoa ela tem uma função especial no sistema familiar, porque é ela que busca, né, compreender, ela não aceita esse padrão de repetição, esse comportamento, e vai buscar luz para isso. E quando essa pessoa encontra, isso reverbera realmente em todo o sistema familiar. Então, assim, não é levantando bandeira da Igreja Católica ou levantando bandeira de qualquer tipo de religião. O que eu posso dizer, que eu acho que a Charlie pode dizer, é uma ferramenta. Helen, às vezes, falava até que não tinha explicação de alguma coisa que acontecia. De fato, não tinha, entendeu? É compreensão, é você compreender aquilo, é você não buscar entender resposta, como a matemática, que é uma ciência exata, né? E na constelação, às vezes, a gente não tem realmente uma explicação por que aquilo. Porque é uma compreensão, é uma inteligência infinita, né? Que está ali dentro daquele campo morfogenético. Então, o principal é isso, é a gente ter essa consciência, né? Que é uma ferramenta realmente profunda. As pessoas que já passaram, tenho certeza que tem um relato bem interessante. Nós, como consteladores, a gente vê isso, a gente sente, a gente vai aprendendo em cada constelação. E espero, né, que possa alcançar outras pessoas através de iniciativas como essa sua, né, que a gente está abrindo hoje para esse assunto, que é um assunto ainda que tem certos tabus, né? E é uma forma, talvez não toque muita gente, mas o fato de tocar vai gerando um efeito em cadeia, né? Pessoas. E vocês, como é que é isso? Por exemplo, alguém quer constelar, marca uma consulta com vocês, participa de uma reunião, isso tem algum valor financeiro? Como é que funciona isso? Eu estou perguntando como leigo e como para as pessoas que estão assistindo a gente ou que vão assistir. Não, eu senti que você está interessado. Não. É super interessante, é claro que é interessante. Claro tem várias dinâmicas, né? Isso é muito pessoal do constelador. Igual, eu faço trabalho, eu dou questões para pessoas. Voluntários, essas coisas, assim? No contexto lá do projeto de violência doméstica, eu faço voluntário. Mas o constelador também, ele usa isso como um padrão de vida, né? Então, ele tem que ter um feedback, ele tem que ter um confronto da prestação. Então, assim, a maioria cobra, né? E vai de um para outro. Outros um pouco mais, outros um pouco menos. Outros fazem trabalho voluntário, enfim, é muito pessoal, né? Mas, geralmente, é isso. Você liga, você marca, a gente compreende e marca uma sessão, ou presencial, ou até mesmo online. Entendi. O problema mais difícil é mais caro, Ellen. Não, assim, eu trabalho dessa forma. Podia ter a tabelinha, né? Podia ter a tabelinha. Qual o problema que é? Podia... Pai, mãe, irmão, o negócio aqui é mais puxado. Não, podia ser pelos resultados. Porque, assim, às vezes eu faço uma constelação e eu vejo resultados tão grandes que eu falo, caraca, podia ter ganhado mais. Maravilhoso. Mas, assim, é um atendimento terapêutico com hora marcada, no espaço. Então, eu atendo em Macaé. O meu público, a forma que eu trabalho, eu prefiro individual.
Eu faço em grupos, então, assim, tem clientes, eu sempre falo, você gostaria de fazer em grupo ou individual? Em grupo, eu vou fazer uma chamada aberta no Instagram e vou falar, a gente chama de workshop de constelação. Então, vai ter um encontro, um workshop de constelação em grupo. Para participar, você paga um valor. Então, aqui a média é R$30, R$35 para participar. Se você for só ser um participante, você também está recebendo cura. Porque no momento que você é chamado a atuar, você atua naquela fração correspondente que vem com você. Então, se você entrou lá para ser o avô, é porque na fração correspondente que você traz sobre o seu avô, aquilo ali vai representar para você, nossa, uma memória quase idêntica, talvez, do seu avô. Às vezes, até as fisionomias são idênticas. E olha que o chamado é público. Vem quem sente, quem se interessa. Então, assim, a constelação em grupo, ela acontece dessa forma. Forma-se um grupo aleatório e o constelado apresenta a sua questão ali em grupo ou em sigilo, e ali as pessoas são escolhidas para participar, e na hora que elas entram no campo, elas sentem a energia, elas sentem o peso ou a sensação, elas sentem uma vontade de fazer um movimento. Então, assim, existe em grupo, é todo um trabalho muito, muito sério, né? Eu trabalho mais individual, com os bonecos, então eu gosto desse trabalho, eu e o cliente somente, e ali a gente vai construir com os bonecos, com dinâmicas que eu realizo também, e ali a gente vai construir todo o entendimento. Então é como, eu chamo que a gente abre uma imagem holográfica. Então, a gente vai abrir uma imagem holográfica de uma situação e ver até onde isso atinge. Depois, nós vamos fechar esse quadro todinho até você e você olhando para a vida. Então, como que hoje você olha para a vida com tudo aquilo que você trouxe e que a gente organizou, entendeu? Então, e pode ser online também, assim, igual a gente está fazendo, que é individual. E tem pessoas que fazem online em grupo, do mesmo jeito que a gente está fazendo aqui. Então, assim, a minha preferência de trabalho é individual. O Adrécio, eu acho que gosta de grupo, né? Eu gosto mais de grupo. Eu adoro o grupo. O grupo é sensacional. Quando eu faço um grupo, eu tô no auge, mas, assim, a minha alma gosta do individual mesmo, sabe? De montar um grupo, né? Porque a gente precisa, no mínimo, aí, 5, 6 pessoas para começar a trabalhar em grupo, né? E, às vezes, não consegue reunir numa semana, num evento, um número de pessoas, né? Eu estava trabalhando com workshops antes da Covid. E, às vezes, marcam 10 pessoas, só que aparecem 6. É sistêmico. Eu compreendo que as pessoas que não vão lá é por motivo que não estão prontas ainda, né? E passam mal no dia seguinte. Eu já tive vários clientes que no dia seguinte passam mal, mas de uma forma ou de outra acabou aparecendo, né? E em grupo, para mim, não que a individual seja diferente, né? Mas eu me interajo mais com isso, né? Eu acho que é uma ferramenta assim, que me chama mais minha atenção. Show de bola. Elinho, eu estou sentindo aqui uma energia para te falar algo. Acho que o seu problema é porque ainda não tinha o Papo de Meio-Fio para você conhecer, talvez, a mulher da sua vida. Mas falando sério agora, tirando a piada, a brincadeira, a cara dela. Eu vou conhecer. Não sei se vocês perceberam, gente? A Inês, ela fez um musical da Frozen recentemente, de Natal. Está caracterizada já até como. Mas falando sério, Elinho, perceba o seguinte, eu não sei se você tem alguma coisa de abandono, com o meu pouco conhecimento leigo aqui, pode ser que você tenha algum abandono nessa vida, ou pode ser alguma coisa do passado aí, de outra encarnação, porque eu acredito nisso, e que o desejo de você não querer ser abandonado de novo te faz não se relacionar. Deixa eu te falar só um pouquinho, pra vocês terem ideia. Cara, eu nasci... Eu fui nascido...
Já estou percebendo a energia. Parabéns. Não, eu não tenho nada disso, cara. Eu fui nascido e criado numa família maravilhosa. Sou eu e mais 3 irmãos, com pai, com mãe. Não brigava, não tinha. Meu pai e minha mãe, exemplo de família. Não tinha esse negócio de brigar, de dizer, vou me separar. Nunca vi nada disso. Estudei. Eles nunca me cobraram nada. Eu digo cobrar assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que estudar, você tem que trabalhar para botar comida na mesa. Nunca, cara. E família pobre, hein? Família pobre, da roça, interior. Quando chegou meus 17, 16, 17 anos, é que eu senti a necessidade de onde eu estava. Não tinha campo para mim. Eu falei, eu tenho que meter o pé daqui. Meu pai era construtor, então eu sabia pintar, sabia fazer parte elétrica, essas coisas. Eu falei, mas isso não é para mim. Entendeu? Eu não vou ficar na roça lá, puxando enxada, nada disso. Então, assim, foi uma opção minha. Jamais eles chegaram e não, você tem que ir embora, você tem que fazer isso, você tem que... Sempre eles queriam que eu estudasse, que eu fosse alguém, entendeu? Mas eu nunca tive problemas assim, eu fui abandonado, ou aconteceu isso ou aquilo comigo. Não, é coisa mesmo, sei lá, não sei explicar. Eu tenho os 3 irmãos, quando eu falei o lance do casamento, eu brinco com isso e tudo, mas eu tenho 3 irmãos casados, né? Casados, com filhos, né? Às vezes separa, volta, mas eu nunca casei. Eu tenho filho, entendeu? Mas eu, sei lá, não consigo me ver nessa situação, casado. Né? Eu vejo assim, poxa, as pessoas casam e daqui a pouco estão se separando. Né? Qual a necessidade disso? De casar, de tá. Eu consigo viver bem do meu jeito sem ter essa necessidade aí de estar casado, de ter um relacionamento que vá me dar... Tem 2 pessoas aqui embaixo que eu acho que você deveria procurar, que vai te ajudar muito a entender sobre isso, que é revelador. É sério, é revelador. Pode ser algo do passado, pode ser um monte de coisa. Eu conheço uma pessoa muito bem que ela se relacionava com pessoas e, assim, ficava com uma pessoa, ficava com outra pessoa. Ela bloqueava a pessoa porque ela tinha medo de ser rejeitada. E hoje ela só está casada porque ela se permitiu me conhecer, que é minha esposa. Mas ela passava por isso. Mas eu não tenho esse tipo de problema. Eu já fui noivo, eu já namorei, meus relacionamentos foram sempre duradouros, entendeu? Só que eu nunca senti essa necessidade de, gente, eu tenho que casar. Mas nunca foi entendeu? assim, traição. Um dia pode ser, um dia pode ser. Um abandono de uma menina que se apaixonou, primeira paixão, sei não, lá. Que... Não, nada, essa relação aí tá totalmente ligada com a mãe, gente. Isso aí tá ligado com a mãe. Fala assim, mãe, eu não abro mão de você. Tá vendo? Mãe, você é a mulher da minha vida. Mãe, eu quero ser melhor que meu pai. Mãe, olha pra mim, por favor. Da minha mãe a minha mãe quer que eu case. A minha irmã fala, rapaz, você não vai tomar jeito, você tem que casar. Aí, olha aqui, primeira coisa é cumprir o piquenique. É cumprir, marcar e cumprir. Uma coisa, esquece o negócio do piquenique. Olha só, te falar uma coisa. Você falou mesmo, já teve relacionamentos longos. Casamento não é assinar um papel. Casamento é relacionamento longo, meu filho. Você já foi casado. Você só Pode não foi ser. casado. Pode ser. Casamento não é papel. Casamento é encaixe. É você ficar junto, é casar. Mas a sociedade te cobra isso, né? De você ter que ir na igreja, né? Assinar um papel. Documentos que ali você legalmente assume um relacionamento marital, e é com você. Aí você falar que você nunca foi casado é diferente. Você já foi, só que nunca foi documentado, legalizado. Fica a dica aí. Fica a dica. Fica a dica, tá? Outra coisa. Eu tenho um filho de 12 anos. Cara, eu deixo de fazer para mim para fazer para ele. E eu não precisei assinar papel. A mãe dele não me cobra nada, porque ela sabe que eu tenho compromisso.
Com certeza. Entendeu? Então, é isso. Eu vejo, assim, até agora eu não senti essa necessidade de... documento, você não sentiu necessidade de assinar um papel, só isso, mas casado você já foi. Rapaz, eu acho que tem algo a mais aí. André, você fala aí, André, o que você acha? Uma dinâmica que eu consegui identificar só pela fala dele é a questão do julgamento. Ele julga muito a opinião dos outros. Eu não sei se para você faz sentido, mas você fala, as pessoas buscam no casamento, as pessoas pretendem através do casamento, as pessoas ficam juntas e se separam. Está tudo muito pautado na opinião alheia, né? Talvez você teria que dar um mergulho mais para realmente ver o que é seu disso tudo, né? Eu já tentei, cara, já tentei. Constela. Vá na constelação. Amigos, vocês dois, vivam essa experiência. Assim, é uma experiência única, a constelação é maravilhosa. É assim, cara, é esclarecedor. Eu digo com propriedade que eu já constelei e já convivo com pessoas que já constelaram, que saem de lá assim, que não sabem nem falar, fica um dia ainda fazendo o download das informações. Porque assim, você vai conhecer, desculpa eu te cortar dessa, você vai conhecer de outras pessoas, sim, mas vai ser alguém que vai olhar para você e vai falar, ó, melhora isso, melhora aquilo. Quantas vezes a gente para no nosso dia para perceber o que a gente está fazendo de errado? Quantas vezes tem pessoas de verdade que discordam da gente, que a gente escuta, mas quando você vai buscar a constelação, você vai buscar, cara, você precisa resolver esse problema. E é a hora que alguém chega para você e fala, você precisa melhorar isso, você precisa melhorar aquilo, você está fazendo merda. Mas quando você busca, tem caminhos para você ver. Não é só a constelação, você tem vários caminhos que você pode... Sim. É claro, mas a constelação é um caminho, para mim, maravilhoso. E no mundo de hoje, exponencial, né, que todo mundo quer tudo rápido, é algo, cara... É rápido, é dinâmico, é quântico e é prático, rápido e dinâmico. Eu acho que são as 3 palavras que eu mais uso para explicar. Não tem como... Eu acho que esse é o defeito do ser humano, de querer tudo para ontem. Não, mas não é nesse nível. É o nível onde você consegue atingir uma percepção real. Entendeu? Não é que você vai atropelar nada. Tudo é feito dentro da permissão. Se você não quer isso, você não vai chegar lá. Mas quando você constela, tira esse nó da mangueira. Entende? Houve um nó na mangueira em algum lugar. Quando a gente vai lá, essa é a física quântica. A física quântica fala que quando você vai na origem, né, e olha de novo para aquilo, você altera o que aconteceu ali. Você consegue curar em dimensões que você não tem percepção do agora. Mas a gente pode ir numa dimensão, falando aí da religião, a Adrécio falou da Igreja Católica. Alô? É o Flamengo, o Flamengo aí. Os Paulos são do Flamengo. Eu já tive constelações onde eu fui lá na Maria, na Mãe de Deus, entendeu? Porque toda a geração, toda a informação daquelas mulheres que se seguiram era da mulher, da mulher santa, e a punição da mulher quando ela se coloca feminina mulher. E aí tinha o véu da santa, e a gente teve que... Eu tenho uma imagem dourada que eu represento essa pureza, e a gente teve que ir lá e eu tive que cantar umas músicas para Maria, para a gente dizer que sim, Maria teve a história dela, e que agora você tem a sua. Então, assim, quando a gente vai lá numa fonte e refaz um caminho... Isso não depende de mim, a linha é liberada, entende? E aí que vem a física quântica, que essa liberação ela ocorre dentro do seu fluxo de realidade, porque o seu fluxo de realidade estava com um nó em algum lugar. E aí você fala assim para mim, caramba, mas como você enxerga o invisível? Porque quando você começa a atuar no campo quântico, o campo fala com você. Né? O Adrécio deve... O campo fala, o boneco fala, você também vai receber uma informação que na hora vai fazer sentido para você, você vai conseguir entender, entendeu? Conhecem o nosso passado, né? O interessante nisso tudo, sabe o que é? É que quando a gente abre o campo, a gente até costuma dizer, a pessoa não consegue negar a verdade ou mentir.
Porque ela vai falar, traz uma dinâmica, a gente pergunta. Eu costumo até usar como uma frase, é verdade isso? Aí, quando a pessoa responde, você consegue captar se aquilo é verdade ou não. Ela não consegue, né? Então, o campo ele não esconde coisas ocultas. Isso se dá muito em dinâmicas de aborto. A gente, às vezes, a mãe ela tem dificuldade de enfrentar isso, né? Aí, quando traz uma dinâmica de aborto, a mãe, de imediato, às vezes, ela recusa. Ela fala, teve aborto? Não. E você vê que aquilo não é verdadeiro. A informação que vem é que teve. Aí você vai um pouco mais profundo, ela acaba caindo em planto e fala, não, teve aborto. E a compreensão tem que vir a partir desse aborto, né? E se ela não abrir, a gente vê. Só que a decisão é ela aceitar. Não é eu falar, ó, existe uma coisa além do que você está me dizendo, mas ela tem que se abrir para isso. E a título de exemplo, eu falo a vivência que eu tive com a constelação. Para mim, foi uma projeção, um salto quântico de 15 anos na minha vida, no mínimo. A partir do momento que eu fiz a formação de constelação até o momento que eu estou atual. Então, assim, eu posso dizer gratidão por tudo isso, né, por essa compreensão da quântica, né, que a gente trabalha com as duas formas, a matéria e ondas. Aí vai depender da interpretação, do nível de conhecimento de cada um. Mas uma coisa que eu posso dizer que existe, realmente, nem tudo no mundo se explica pelo visível, né? Eu acredito, digo até com propriedade para vocês, a maioria das coisas que se manifestam na nossa vida está no invisível, ela não está no visível. A energia é prova disso. Você acende o apagador da sua casa, você não sabe como é que ela funciona, mas existe por trás disso uma força que faz com que ela funcione. A gravidade é a mesma coisa. O nosso planeta está suspenso. Força positiva. É uma força invisível. Então, a gente, assim, o ser humano não é um tipo de julgamento, mas uma atitude de compreensão. Ele fica muito no juízo de valor, tentando interpretar tudo que acontece pelo racional. E está no caminho errado. Aí, quando você acessa o subconsciente, que é responsável por 95% de tudo que acontece na nossa mente, aí sim, você vai acessar a fonte, você vai conhecer a verdade que é traga na Bíblia, né? E quando você acessa essa verdade, aí a escolha é sua. O que você vai fazer com ela? Conhecereis a verdade, né? Cara, maravilhoso, e a gente. verdade vos libertará. Na Bíblia que fala a verdade, né? Eu sou o caminho, a verdade, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, para mim, a verdade é Jesus Cristo. Além dele, não tem mais nada, só nada. Então, ele é o caminho, a verdade e a vida. Inês e também o pessoal ainda que quer conhecer um pouco mais sobre constelação. Tem muito vídeo na internet se mostrando como é que funciona e tal, os resultados. Eu queria dizer para vocês que eu estou até muito emocionado de estar participando do programa de hoje, de estar podendo falar de um assunto tão importante para a vida das pessoas, porque eu posso dizer com propriedade, porque transformou a minha vida. Eu não acreditava, por exemplo, em esses elos dos antepassados. Eu era uma pessoa que não acreditava nisso. Fidelidade, que a gente chama. Eu não Fidelidade, acreditava. E aí, quando eu constelei, eu comecei a ver, para mim apareceu, por ser descendente de italiano, que existia, sim, realmente ainda algo para trás que influenciava. E assim, o meu conselho que eu poderia dar é o seguinte: para você que acredita, que está com um problema aí, que tem algo que ainda não está claro para você, que está se relacionando, está se separando rápido, ou você que não consegue se relacionar, você que tem algum problema, procure Constela, que vai ter uma clareza maior. Procure essas duas pessoas maravilhosas que estão aqui no programa, que foi assim, uma conversa fantástica. Você que ainda não acredita, procura no YouTube, tem muito material, muito conteúdo, muita história lá, e aí trazer um questionamento. Tá, ok, tem muita coisa que eu acredito, mas por que será que tantas pessoas estão fazendo isso, e tantas pessoas estão dando os seus relatos? O que é essa força que eu não conheço ainda, né? O que é essa técnica que eu não conheço ainda? Eu estou emocionado porque, assim, como eu falei, passei por alguns dias aí muito difíceis nos últimos, de sexta-feira para cá, até queria comentar com vocês. Sexta-feira eu recebi uma ligação, eu tinha acabado de acabado de almoçar, estava tirando um cochilo da tarde, recebi uma ligação bem rápida, assim, acho que tinha que ter um protocolo para dar a notícia ruim.
Tinha que ter um protocolo, sei lá, internacional de notícia ruim. E aí recebi a notícia que minha irmã estava com câncer. Nossa. E sexta-feira foi uma merda. Final de semana foi uma merda. Que aí a gente ficou, cara, eu fiquei na fossa e aí você não pode meio que demonstrar que você tá triste, que você não tá triste, como é que você faz. E aí ontem recebi uma notícia muito fantástica, que foi que não era um câncer, não era um linfoma. É uma doença rara que sofreu por antecipação, né? Não, mas foi constatado, né? Pela tomografia. Mas aí a biópsia disse que não era linfoma, era uma doença rara lá e que ela se curava sozinha. Então, para os solteiros é como se você tivesse uma relação e no dia seguinte tiver a menstruação. É mais ou menos isso. Aquela alegria, aquele alívio, cara, que sensação maravilhosa. E assim, a gente sabe, vocês dois sabem como tem sido fantástico estar aqui todas as quartas-feiras, trazendo temas, conteúdos. E o melhor de tudo é ver as pessoas realmente passando aqui, como a Décio falou, que é a minha máxima. Se uma pessoa sair daqui melhor, já estou satisfeito. Uma só já basta. Então, gente, muito obrigado pelo tempo de vocês. Queria deixar aí uma fala final para todo mundo. Foi, cara, fantástico. Acho que tem que trazer mais gente inteligente mesmo, Elinho. Com certeza. Nossa, muita gente inteligente. Daqui a pouco a gente vai sair do programa aqui e vai ver outras pessoas no nosso lugar, cara. É verdade. Mas aí é sinal que a gente está reunindo pessoas inteligentes. Aí a gente cria outro programa. Ao invés de ser papo de meio-fio, é papo de calçada. Entendeu? Aí a gente cria outro. No meio da rua, alguma coisa assim. O importante é sinal que a gente está criando conteúdo. Eu também gostei muito. Né? Eu gosto muito de aprender, eu gosto muito de estar me atualizando. Eu não sabia nada sobre isso. Muito bom. Parabéns. A gente falou de Jesus. Semana que vem, antes das falas finais, semana que vem, eu quero convidar. Eu não sei se ele vai aceitar ainda, né? Mas já vai ficar meio ele aqui no WhatsApp. Vou chamar Rafael Bronísio, que foi no lançamento do livro dele que surgiu o Papo de Meio Fio, e que ele está com um trabalho muito legal de linguagem corporal, leitura de rosto e tal. Ele fez um documentário muito legal sobre o rosto de Cristo, cara, espetacular, falando que o Cristo não é branco, de olho claro, como algumas pessoas pintaram e tal. Ele traz relatos históricos, muito legal. E vamos trazer ele para entrevistar ele semana que vem aqui para falar sobre esse assunto. Muito bom. Charline, obrigado. Adécio, obrigado. Queria que vocês dessem as últimas falas. Bom, eu gostaria de estar agradecendo a abertura que você está propiciando a gente, né? Como eu havia dito e reitero, acho que a gente está trabalhando esse assunto que tem um certo tabu, né? De uma forma até descontraída. Quando você me convidou, eu te perguntei como vai ser abordado, porque a gente tem que ter delicadeza para abordar a constelação, né? Muita seriedade que envolve, né? A gente trabalha com vida, a gente trabalha com emoções, com tudo. E aí eu perguntei o Romulo, não, é uma pegada diferenciada, mais tranquila, mas aí eu compreendi realmente, falei, eu acho que é uma ferramenta interessante de estar alcançando pessoas que talvez, por uma formalidade em excesso, quando a gente aborda de uma forma muito séria, elas não conseguem ter esse acesso, né? Enfim, essa foi minha contribuição. Então, agradecer a cada um de vocês, ao Romulo, a Inês, ao Wellington, a Charline, para a oportunidade e eu me ponho aberto a novos convites, se vocês quiserem tratar de um assunto mais específico, porque a constelação é um oceano, né? Então, assim, a gente está dando um apanhado geral aqui, mas se quiser trazer um assunto mais específico, a gente pode estar voltando, trabalhando, né? Eu quero mais. Gostei muito também. Obrigado pelo tempo de vocês. E parabéns, né? Por trabalhar para o outro, né? A gente vê hoje eu vi uma matéria hoje também muito puxada, assim. Estão morrendo 300 pessoas por dia, se eu não me engano. Cara, é como se fosse um avião caindo por dia, um Boeing. Então, a gente está vivendo um cenário muito difícil. Apesar do que eu passei também, tá tudo muito complexo. E é um momento, cara, único, quando a gente parou 1h30, nem parece que a gente passou esse tempo aqui junto. Quase 2 horas e meia, por conta do aquecimento e tal. De coisas para o outro. De olhar para o outro, de levar amor, de levar uma coisa, sabe, um conforto, um momento melhor para o outro. Então, isso para mim acho que é de uma grandeza enorme. Charline? Eu agradeço muito o convite, Rômulo, agradeço a Inês, o Wellington e o Adrécio.
Quero agradecer aqui a minha professora, Joelma Duarte, ela é de Portugal, vem ao Brasil algumas vezes, faz treinamento também em imersão. E eu quero informar que aqui em Macaé, a defensora Karen Simões, ela abriu um grupo de constelação na defensoria, e alguns casos, quando o assistido aceitava, a gente ia lá e fazia constelação em grupo, trabalhando assim, e teve assim, um grupo que ela liderou lá, que agora está suspenso o trabalho também, teve um caso de muito sucesso, uma pessoa que já estava fora, condenada, e foi revertido o caso, foi dado como se fosse uma prisão domiciliar, entendeu? Então foi inédito e ela teve muita felicidade com esse trabalho. Então, assim, a constelação, ela tem um potencial gigante. Como a Adresse falou, cada momento a gente pode contar uma história aqui do nível de ação e de atuação da constelação, entendeu? E os campos múltiplos que ela pertence. Então, agradeço por estar aqui com vocês. Muita gratidão. Maravilhoso. E assim, o que é legal de ver a constelação no universo jurídico, principalmente na questões familiares, é que quando estava terminando a faculdade, a gente tem que assistir aulas de audiência, e eu assisti audiências na vara criminal da Lei Maria da Penha, onde eu vi um rapaz que eu olhava para ele, para mim ele era o mais inocente de todas as audiências, e eu olhava, e ele estava respondendo um processo que ele quebrou o cabo de vassoura na cabeça de uma mulher, da ex-mulher dele. E eu jurava que aquilo não tinha acontecido. E era um dos processos de agressão. Ele tinha mais 3 ainda para responder. Então, a gente olha um cenário. Ele tinha acabado de sair da prisão por causa de um furto, de um roubo, se eu não me engano. Ele voltaria para a prisão naquele dia. E, para mim, a constelação é o único momento, naquele cenário todo, que ele pode ter contato com o amor. Fora isso, ele vai todo um discurso de ódio. Ele vai para um lugar onde ele não tem amor nenhum, ninguém vai ter amor para ele. Ele só vai se alimentar do ódio dentro de uma penitenciária. Inclusive, minha tese de TCC ia ser essa, né? Que seria a responsabilidade objetiva do magistrado no erro de sentença. Era o que eu queria escrever, mas não foi isso. Foi o princípio da dignidade da pessoa humana no ordenamento jurídico nacional. Porque, cara, é uma vida, né? É um ser humano. Apesar dele ter feito, ele pode ter feito tudo, mas naquele ser tem uma ausência de amor, uma ausência de caminho, de clareza. Nesse apanhado aí, a gente vê muito, eu trabalho com a questão da Maria da Penha, é justamente isso. Às vezes, o agressor, ele é excluído, ele é rejeitado, ele é retalhado, e a constelação, ela busca entender os emaranhados que vêm através do agressor também, né? Eu não estou dizendo aqui, né, é longe disso, de dizer que ele está fazendo o correto, ou está fazendo o certo. É claro que é muito errado, né? Mas a constelação, ela busca entender por que ele agride, né? E, às vezes, a gente volta no sistema familiar dele também. Por que ele agride? Talvez ali ele teve um problema com o pai, com os antepassados, uma série de coisas. E a gente vê a questão de ressocialização também, né? Porque a pena, no contexto do direito, ela tem 2 funções, a punitiva e a ressociativa, né? Só que essa segunda, o Estado é falho nisso. O Estado pune. Só que, para ressocializar, as pessoas enfrentam uma série de barreiras. O Amapá, Amazonas, Maranhão, eles têm um trabalho com constelação justamente com essas pessoas que estão reingressando na sociedade. É outro ponto que a gente traz aqui, como eu disse, muita coisa que dá para utilizar a constelação. Aí você vai fazer uma busca, faz uma estatística, a maioria das pessoas que passaram pelas sessões não voltaram a cometer delitos, se reintegraram na sociedade de uma forma mais que traz mais compreensão, né, da dinâmica, o porquê que ele agia daquela forma. O ladrão, inclusive, ele busca ali tirar dos outros, mas é porque ele tem um sentimento de falta dentro dele, né? Ele tem um sentimento inconsciente que foi tirado dele, então ele busca tirar dos outros inconscientemente. É um universo, é um oceano de dinâmicas, de assuntos que a gente pode trabalhar. E eu fico feliz que o jurídico está abrindo para isso, né? Por mais que ainda a gente tenha um certo tabus, mas existem trabalhos maravilhosos aí em uma série de tribunais no Brasil todo, né? E eu acredito que é só o primeiro passo, uma longa constelação tem para trazer para a gente. Maravilha, eu obrigado, acho que veio para ficar.
Também acredito. Obrigado, Charline. Meu amigo Gratidão. Elinho, muito bom você se abrir aqui pra gente, cara. Legal essa história. Você já sabe da minha vida toda. Eu sei Às vezes eu falo assim, cara, mas não é assim. Você era da fazenda, não? Eu não sou da roça, fui nascido e criado. Eu nasci em Niterói, né? Mas eu voltei para o interior, para a roça brava. Vamos combinar aqui nós dois aqui, São Gonçalo. O pessoal fala que é Niterói, mas é São Gonçalo. Mesma coisa praticamente. Show de bola. Mas é isso, muito bom. Vamos trazê-los novamente aqui. Com certeza. Esse assunto vai voltar. Com o seu resultado e com o resultado de vocês, se vocês se permitirem, já congelados. Não, Inês, não. Inês, obrigado. Eu que parabenizo você por ter me convidado de novo. A estrela maravilhosa. Para sua irmã Ana. E queria saber quando que sai o próximo filme. Oi? Ela não pode falar do próximo filme, ela não pode. É segredo. Não pode. Então tá bom. Manda um beijo pro Olaf. Tá bom. Galera, obrigado, um beijo. Até semana que vem a gente vai trazer aí um tema sobre linguagem corporal, sobre até linguagem de mentira, como descobrir se as pessoas estão mentindo ou não. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Esse foi mais um Papo de Meio Fio, o 10º episódio. Eu que agradeço. Também. Beijão, gratidão.